What's up? How are you today? Here's Teacher Cláudia Borges e nós vamos iniciar a segunda parte da nossa aula. Let's check! Olha só, gente, o conteúdo da aula 22, o objeto de conhecimento é clothes and colors. O detalhamento é uso do vocabulário sobre clothes, colors. Então tem muito assunto interessante hoje, fiquem atentos and let's go! Bem, vocês podem aqui acompanhar junto comigo meu maravilhoso closet. Gostaram aqui dele? Bonito, né? Um dia eu chego lá. Então, olha só, por esse cenário você já pode adivinhar que o assunto da nossa aula é clothes. Roupas, tipos de roupas. Então, nós vamos aprender um pouquinho desse vocabulário que é bem interessante, né? Para a gente poder descrever as pessoas, o que ela está vestindo, o que eu mesma estou vestindo, certo? O nome dessas peças de roupas, ok? Então, para a gente iniciar, nós vamos ver um texto que fala de uma roupa típica. Nós vamos conferir essa roupa típica agora, vamos dar uma olhada. Olha só, vocês podem observar aí nosso texto, você tem a imagem, sempre observe, né? Fiquem atentos a esses detalhes, tem a imagem, tem o título aí do nosso texto. Então, essa é a primeira parte do texto. Observe que tem palavras em destaque aí, não é? Quais são elas? As que estão com cores diferenciadas, certo? E aí o nosso texto continua, tem mais um pedacinho dele, certo? Mais um parágrafo, e esse parágrafo finaliza, só mais um pedacinho dele, e tem o vocabulary. Vamos acompanhar aqui esse vocabulary só para a gente já ir dando uma olhada sobre ele. Nesse vocabulário você tem as seguintes palavras: garments, que significa roupas, bright, brilhante, patterns, pattern significa padrões, wide, largo, wool, lã, é um tipo de tecido, né, lã, material, band, faixa. Então, esse é o vocabulary para aquele nosso texto que a gente vai ver agora com mais calma. Então, essas palavras estão lá no nosso texto. Agora, com que você já sabe um pouquinho mais dessas palavras, a gente vai trabalhar agora com eles. Vamos voltar ao texto. Bem, como eu falei para vocês sempre observarem os detalhes do texto. O detalhe que chama mais atenção, com certeza, são as imagens, não é? Vocês podem observar aqui que essa imagem é uma paisagem bem bonita, né? Você tem aqui as montanhas, certo? E aqui o céu, né? E em primeiro plano você tem essa menina aqui, ó, que ela tá usando uma roupa bem colorida, né? Tem aqui esse tecido aqui, na cabeça dela também, e essa saia aqui também bem colorida, né? Com faixas coloridas. E aqui o nosso título diz o seguinte: Peruvian Typical Clothes. Peruvian Typical Clothes. Vocês podem ver que tem aqui o nome de uma nacionalidade. Peruvian. De onde será que vem? Qual será o país? O país aqui é Peru. E a nacionalidade está aí, ó. Peruvian. Peruvian Typical Clothes. Então, roupas típicas da onde? Peruanas, certo? E aí, que roupa é essa? De polleras. Estou falando em espanhol, tá, gente? Gostaram? De polleras. Aprendi com o Teacher René. Então, vamos ver um pouquinho? Ele está dizendo já o nome dessa roupa típica, de polleras. E agora a gente vai ver que roupa será essa? Será que é uma skirt? Será que é um hat? Será que é um dress? Vamos aqui junto comigo decifrar o texto. Então aqui ele começa, né? In general, no geral, within Peruvian women's, olha só, novamente, né? Nacionalidade. Traditional clothes, palavra clothes está em destaque, não é? Por quê? Porque ela está se referindo ao assunto geral do texto, que são roupas. Então, o que ele disse aqui nesse pedacinho, né? Dentre as roupas tradicionais das mulheres peruanas, Peruvian women's, ok?
The main, a palavra main significa principal. Elements, olha gente, vou marcar essa palavra como cognata. Vamos lá marcá-la. Não posso passar batido, né? Vou marcar aqui com esse verde. Gostei dele. Então, marcar como palavra cognata. The main elements, os principais elementos are, e aí ele continua a lista aqui, ó. Os principais elementos, né, dentre as roupas peruanas das mulheres, tem a palavra dresses, blankets, tunics, skirts. Então, por que está em destaque? Porque são clothes, tipos de roupas, né? Dresses, vestidos, blankets, ok? Podem ser mantas, túnicas, né? Olha, a palavra túnicas também cognata. Vou marcá-la aqui, tá? Tunics, né? Só faltou o A aí pra gente. Skirts, que mais? Skirts, que significa saias. And hats, a palavra hats é chapéus, né? Tá no plural aí. Keep in mind that each suit or article of clothing, peça de roupa, então, deixe bem claro aí na sua mente que cada peça, né, o conjunto de roupa, can differ, podem ser diferenciadas, né, de uma region, que mais? To another, para outra. Since each city and town has its own qualities. Então, desde que cada cidade, não é, tem a sua própria qualidade de roupa, tipo de roupa. Então, people can tell if they are from one town or another. Então, as pessoas podem dizer se aquelas pessoas são de uma cidade ou de outra. Como? Just by looking at their hat. Olhando para quê? Para o chapéu delas. Olha só que interessante, né? Então, de acordo com a cidade ou vilarejo, eles têm um tipo de roupa específica. Nesse caso aí, olhando para o chapéu das pessoas, você já sabe de que cidadezinha ela é, de que vilarejo ela é. Bem interessante, né? Continuando. Traditional, olha, tradicional, hein? Bem parecido, né? Eu vou marcar, tá bom? Vou marcar para a gente não passar batido das palavras cognatas, tá? Traditional, tradicional, ok? Então, quando você bater seu olho, você já fica treinado para ver as palavras parecidas com português. Então, traditional Peruvian garments, então, as roupas tradicionais peruanas, garments, né? Are usually very colorful. O que é colorful? Cheio de cores, colorido. Olha a palavra bright que a gente viu lá na lista, né, do vocabulário. O que é bright? Brilhante, né? Elas são coloridas, brilhantes. And with very original patterns, né? Então, com modelos, padrões bem originais. So they are usually a great option of souvenirs to buy in Peru. Então, são opções bem interessantes para você comprar, né, de lembrança lá no Peru. Então, polleiras, olha só, agora chegou no tópico do nosso assunto que tem lá no título do texto. Polleiras are. E aí ele diz o quê? Polleiras are, são. Agora ele vai dar a definição do que é, a gente vai saber o que é isso mesmo. Polleiras are wide skirts. Skirt é um tipo de roupa. Então, são saias largas. Skirt é a palavra saia. E wide a gente já viu, né? Que é larga lá no nosso dicionário, lá no vocabulário. Então, tradicionalmente made of wool. Isso aqui já estava lá no nosso dicionário também, né? Vocabulário. Elas são feitas de quê? De lã. Or other textile materials, né? Outro tipo de material têxtil. The skirts are usually adorned, elas são adornadas com o quê? A colorful band, que é como se fosse uma faixa. Call it puito. Puito. These bands are usually applied by hands. Então, essas bands, essas faixas, são aplicadas como? By hand, pelas mãos, não é? É um trabalho bem artesanal, bem interessante. Então, after buying a skirt, então, depois que elas compram uma skirt,
from the market. Então, elas compram a saia lá no mercado e aí elas aplicam essa faixa bem colorida, bem brilhante, chamada puito, certo? As with other Peruvian traditional clothes, olha só o Peruvian, né? Novamente lá do título. Clothes, também no nosso título. Então, assim como outras roupas tradicionais do Peru, as skirts, né, as saias, em geral, indicam a woman's origin, a origem de uma mulher, assim como as well as her social status. Que interessante, aqui ele está dizendo que assim como a gente pode identificar, né, as roupas delas, a gente pode identificar por esse tipo de roupas o status social dela, né? Se ela é do status social mais baixo ou ela é um pouquinho mais rica. Então, pelo tipo de material que ela usa lá naquela roupa dela, né? Então, só para a gente relembrar do nosso vocabulário, ok? Nós temos aí a palavra garments, que significa roupas. Depois a palavra bright, brilhante, bright. Em seguida temos patterns, patterns que são os padrões, os modelos, né? Wide, que é o largo, né? Ou larga, certo? Pode ser ambos. Wool, que é lã, que é o material que é feito, né? As podeiras, as saias. E band é a faixa, certo? Então, por isso que você vai perceber que as roupas delas, elas são bem coloridas. Elas só fazem acrescentar aquela saia em cima de uma outra saia, certo? Elas vão só acrescentando, de acordo com a necessidade delas, ok? Então, só para a gente poder observar um pouquinho melhor, quero mostrar aqui para vocês, né, esses modelos que a gente acabou de ver aí no nosso texto. Lembre que o nosso título é Clothes, certo? Roupas. Então, aqui ao meu lado, eu tenho uma modelo utilizando uma podeira. Olha só, a saia está ali, ó. Onde é que está o puito? Ali embaixo, essa faixinha aqui, ó, lá no final da saia dela. Então, elas compram uma roupa no mercado, né, uma skirt, uma saia, e lá na casa delas, elas mesmas aplicam, né, essa faixa colorida, brilhante, né, bem adornada, certo? E aqui, o que eu tenho também? Um outro exemplo de roupa que é só uma skirt, que é o quê? Que é uma red skirt, uma saia vermelha, certo? Então, a gente já aprendeu um pouquinho mais, não é? Dessas roupas típicas lá do Peru, que são as podeiras, que é uma roupa típica das mulheres, né? Das Peruvian, certo? Das mulheres peruanas, ok? E agora, eu quero que vocês fiquem bastante atentos, porque nós vamos apresentar um vídeo mostrando alguns exemplos de roupas, né, em inglês. Então, vocês vão acompanhar, né, o nome delas, assim como o áudio. Então, fiquem atentos. Blouse. Dress. Jeans. High heels. Pants. Socks. Shirt. Shorts. Shoes. Skirt. Sneakers. T-shirt. Blouse. Dress. Jeans. High heels. Pants.
Socks. Shirt. Shorts. Shoes. Skirt. Sneakers. T-shirt. Bem, então vocês puderam acompanhar um pequeno vídeo, né, mostrando alguns exemplos do vocabulário sobre clothes. E por falar em clothes, nós temos aqui um personagem, não é? Vocês podem observar que o nosso personagem está aqui ao lado, é o Solomon, que vocês já conhecem. E eu vou fazer uma pergunta para o Solomon e ele vai responder para mim, certo? Então, a pergunta para o Solomon é a seguinte. What are you wearing, Solomon? I'm wearing a t-shirt, shorts and sneakers. Bem, então a pergunta que eu fiz para o Solomon, aqui está, ó. What are you wearing? O que você está usando? O que você está vestindo? E o que o Solomon me respondeu? O que ele falou? Observaram aqui? I'm, o verbo to be, não é? Na forma contraída, I'm, eu estou. Wearing, wearing é vestindo ou usando. Wearing o quê? A t-shirt, vocês viram lá no vídeo, né? A t-shirt. Shorts, não é? Que é a palavra shorts ali, olha. Tá vendo? Os shorts azuis, não é? As bermudas azuis. And sneakers, certo? Tênis. Sneakers. Então, ele está descrevendo as roupas que ele está usando. Então, quando eu pergunto, what are you wearing? Eu estou perguntando para você qual é a roupa que você está vestindo, qual é a roupa que você está usando, ok? Então, vamos ver um pouquinho mais detalhado essas perguntas e também as respostas para que vocês possam responder, né? Quando alguém perguntar para vocês. Então, acompanhe comigo aqui. Bem, então a pergunta para o Solomon foi essa aqui, ó. What are you wearing? Eu posso trocar essa pessoa também. What is she wearing? O que ela está vestindo? What is he wearing? O que ele está vestindo ou usando? Ok? Depende da pessoa que você está perguntando, ok? Nesse caso eu fiz para you, você. E aí, o que eu preciso para responder essa pergunta, né? Você tem lá no comecinho a palavra subject, que é o sujeito I, né? Já que ele perguntou com you. Depois o verbo to be, que acompanha esse sujeito que é I am, certo? É o verbo to be. O wear, que é o verbo principal, e acompanhado de quem? Do ing. Vestindo, usando, ok? Esse ando, endo é o ing. E aí a pessoa vai dizer qual é clothes que ela está usando, certo? Então, por isso tem aqui os 3 pontinhos. I am wearing. E aí a pessoa responde o que ela está vestindo, o que ela está usando. Ok? Então, what are you wearing? What are you wearing? O que você está vestindo? O que você está usando? Então, como você vai responder? I am. Ou então pode falar como Solomon, né? I'm wearing. Ou I am wearing. Você escolhe como você achar melhor, tá bom? Forma contraída ou forma normal, como essa aqui. Right? E antes da gente ver alguns exemplos com essa pergunta e a resposta também, eu quero apresentar para vocês um outro vocabulário que vai enriquecer ainda mais quando a gente for responder aqui com as clothes, que é o vocabulário sobre colors, as cores. Então, vamos aprender os nomes das cores também para que a gente possa usar quando for responder essa pergunta. E aí você pode dizer o nome da cor da sua t-shirt, né, da sua skirt, do seu dress, certo? Pode só ir acrescentando, e a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Então, vamos treinar aqui comigo? Eu vou falando as cores, vocês vão acompanhando aí junto comigo, e vocês também podem ir treinando, né, a pronúncia. Vamos lá. Então, a primeira é black. Black. Black, que é a cor preto, né? Black. Então, a tem o som de E. Blé. Black, black, black. Continuando, temos blue, blue, blue.
blue, que é azul. Blue, blue. Bem fácil, né? Blue. A próxima color é brown, brown, brown. Então, é mais fechadinho esse som, não é? Brown, brown. Em seguida, nós temos gray, 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 que é a cor cinza. Gray, gray. Novamente, a atenção de E, né? E, gray, gray. Em seguida, nós temos green, 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 que é a cor verde. Se você quiser falar um verde escuro, você coloca na frente dark green, ok? Dark green. Em seguida, nós temos orange, orange, orange. Orange, que significa laranja, orange. Então, na nossa lista aí, vamos só relembrá-las e treinar um pouquinho a pronúncia junto comigo, então. Black, black, blue, blue, brown, brown, gray, gray, green, green, orange, orange. E vamos continuar a nossa lista, que nós temos mais colors. Olha só, o próximo, meninas. Olha aí o pink. Pink. Pin, né? Pink. Tem esse cai no final. Pink. Pink, que é o rosa. Pink. Em seguida, nós temos red. 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 Então, esse é bem aberto, né? É. Red. Red. Vermelho. Red. Em seguida, nós temos yellow. Yellow. Yellow, que é o amarelo. Yellow. Na sequência, nós temos purple. Purple. Purple, que é o roxo. Purple. Purple. E finalizando a nossa lista, nós temos white. White. White, que é branco. White. White. Então, vamos só treinar novamente aí essa pronúncia dessas palavras. Pink. Pink. Red. Red. Yellow. Yellow. Purple. Purple. White. White. Então, essas foram as nossas colors, o nosso vocabulário sobre colors, cores. Bom, agora que nós já sabemos um pouquinho mais desse vocabulário sobre cores, nós podemos utilizar as cores também para descrever as nossas roupas. Então, acompanhe aqui comigo. Então, olha só, lembram que eu falei para vocês que eu posso utilizar aquela pergunta para perguntar sobre outras pessoas? Então, esse é o caso aqui, ó. Lembra what are you wearing? Quando eu perguntei para o Solomon, eu usei o you. Então, o verbo que acompanha o you é are. What are you wearing? Nesse caso, a minha pergunta é o seguinte. What is Harry wearing? Harry é o nome da pessoa. Então, como é um menino ou homem, eu utilizei ali, acompanhando ele, o verbo to be is. What is Harry wearing? Se eu fosse trocar o Harry por um pronome pessoal, seria he, que é ele. What is he wearing? O que ele está usando? O que o Harry está usando? O que o Harry está vestindo? Então, vamos acompanhar aqui comigo. Olha só, que fofinho, hein? He is wearing green sunglasses. Olha só, então, quando eu vou colocar a cor? Na frente do meu objeto, ok? Então, he is wearing, ele está usando, ele está vestindo
green sunglasses, né? Óculos de que cor? Óculos verdes, ok? Então, vocês podem colocar a cor na frente do objeto que você quer descrever, right? Vamos ver mais um outro exemplo aqui junto comigo. Agora, nesse exemplo que vocês estão acompanhando, eu estou novamente usando o are, mas agora não é com you, ok? Vamos analisar aqui comigo, né? Que diz assim, what are the workers? No caso de workers, é os trabalhadores, ok? Trabalhadores. What are the workers? Os trabalhadores, né? O artigo definido é o THE aqui, tá? Ele serve para o singular e plural. O a, os, as. O que os trabalhadores estão usando, estão vestindo, ok? Então, se eu fosse trocar o the workers, eu poderia trocar por um pronome pessoal, que seria they, né? Eles, os trabalhadores, certo? Eles ou elas, ok? Então, nesse caso aí, eu utilizei também para a terceira pessoa do plural. Então, de acordo com quem você quer perguntar, você vai trocando aí o verbo to be e o sujeito também, não é? The workers, they, Sarah, certo? Vai trocando o nome ou pode ser utilizando também um pronome. What are the workers wearing? What are the workers wearing? Vamos ver então a nossa imagem junto com a resposta aqui. Então, olha só, o que eles estão vestindo? Olha os trabalhadores aqui. Estão aqui, né, bem empenhados, né, a equipe está trabalhando bem unida, bem junta, certo? Bem alegres trabalhando. E aqui diz o seguinte, a resposta, ó. They are. Olha só, em vez do they, eu poderia colocar the workers também, certo? Sem problema nenhum. They, que é eles ou elas, eu poderia colocar the workers. The workers are. Os trabalhadores estão. Nesse caso, a resposta ficou com they. Eles. Eles estão wearing, vestindo ou usando o quê? White. Olha aqui, primeiro quem vem é a cor, né? Olha a cor da camisa deles. White. Então, eu posso descrever esse white logo na frente de quem? Do tipo de roupa. White shirts. Eles estão usando camisas brancas. Então, o white, ele não precisa ser colocado no plural, certo? Você não tem essa necessidade. Você coloca no plural as roupas. Saias, saias, ok? Short, shorts, tudo bem? Então, você pode colocar no plural. Agora, as cores não é necessário. Então, lembre, quando você for utilizar as cores, você vai colocar em que posição? Antes do objeto. No caso, é a clothes, né? As roupas que você quer descrever. Eu poderia colocar também nessa resposta somente they are wearing shirts. Eles estão utilizando camisas, estão usando camisas, sem colocar a cor. Então, a cor é opcional. Você vai escolher se você vai colocar a cor ou não. Right? Bem, então hoje nós vimos um pouquinho do vocabulário sobre clothes, assim como vimos também o vocabulário sobre colors. E essa foi a nossa aula de hoje.